Pare de ficar reprovando, nunca mais você vai estudar errado depois de assistir a esse vídeo. A gente vai falar sobre procrastinação e falta de constância, dificuldade de revisão e até mesmo de retenção do conteúdo e, claro, a gestão do tempo, como você pode se organizar para ser aprovado. Meu nome é Leone Maltz. Fui aprovado em 6 concursos na carreira policial, PF, PRF e o último para perito criminal entre os 10. Então estou aqui para trazer informações fundamentadas, baseadas em evidências e, claro, com a minha experiência com 6 aprovações. A grande dificuldade em relação à revisão é achar que é um reestudo ou até mesmo que ela tende a ser complexa e burocrática. Não, é uma forma simples e o reestudo ele só vai tomar o seu tempo. Não faz com que você necessariamente aprenda, mas que você só crie uma familiaridade, uma identidade com aquele conteúdo. Então, quando você relê várias vezes ou reassiste várias vezes as aulas, você não está revisando ativamente. É tanto que quando você vai fazer questões e você fala comigo lá no Instagram sobre isso, @LeoneMaltz, não estou conseguindo aprender, ou estudo, mas não desenvolvo a questão. Na verdade, você está relendo sucessivamente o material ou só reassistindo as aulas. É importante que você se esforce para lembrar. E o cérebro, ele gosta dessa busca, ele gosta dessa dificuldade que seria uma dificuldade desejável. Então, uma revisão, para ela ser válida, eficaz, é literalmente você buscar exercitar essa recuperação ativa e em busca da informação. Como? Se esforçando para lembrar. E como é que eu faço para me esforçar para lembrar, professor? Caminhando na rua, você começa a querer trabalhar determinado conteúdo que estudou no dia anterior ou até mesmo que acabou de estudar. Então você pode utilizar questões também, mas não é somente acertar o gabarito, marcar uma alternativa. É fazer a análise em relação às demais alternativas. Por que a letra B ou a letra C está errada? E aí você começa a desenvolver, a se esforçar. E cada vez mais que você se esforça, essa dificuldade desejável em relação ao cérebro, ela acaba o quê? Quando você recupera a informação, se esforça, você fortalece as comunicações desses neurônios. Por isso que retém a informação por mais tempo. Isso é evidência científica, não é necessariamente uma subjetividade em uma forma de aprender. É assim que o cérebro gosta de aprender. O que é que você pode fazer além disso? Pode usar flashcards, por quê? Porque é uma forma de questões só que aberta, né? Perguntas e respostas. Esse sistema de perguntas e respostas gera um desafio para o cérebro e é importante por quê? Porque ele começa a querer buscar informações. Então, essa recuperação ativa é o ponto fundamental para você reter a informação por mais tempo, sem dúvidas alguma. Não precisa burocratizar. Agora, o outro problema das revisões é não saber periodizar, né? Colocar em períodos e sistematicamente. O que é que você pode fazer? Não precisa usar aquela ideia do 1, 7, 21. Acaba ficando rígido e aí você pode falhar. A ideia é que você revise todos os dias, mas sem uma burocracia. Vou te dar um exemplo. Estudei direito penal na terça-feira. No dia seguinte, eu estou na rua, no ônibus, fazia muito isso durante o meu estudo para concurso. Começava a buscar informações sobre o que eu estudei. Obviamente que você não vai se lembrar de tudo. E essa informação é importante. Significa dizer que você começou a identificar alguns pontos que você ainda não conseguiu compreender. Aí, beleza. Aí você vai para um estudo teórico mais pontual. E cada vez mais você vai trabalhando até que em determinado momento aquilo fica automático. Se você sabe o número do seu CPF, é porque você sempre o quê? Entrou naquela repetição. E o cérebro, ele necessariamente vai tendo mais familiaridade em tese, né? Ou até mesmo em questão de armazenamento, para não entrar muito técnico com você, em se tratando dessa informação. Beleza? Então você pode fazer isso semanalmente e colocar até mesmo um dia oficial para isso. Pode ser um sábado. E aí, trabalhando em períodos, sem dúvidas, você vai ver como você vai ficar muito melhor em desenvolver determinadas questões.
Pode ser por flashcards, eu recomendo fortemente o Enki. Eu utilizei o Enki durante esse estudo para perito criminal, fui aprovado aí estudando 77 dias, né? Entrei aí entre os 10, sempre usando tanto a minha experiência quanto as práticas baseadas aí em evidência. O segundo ponto que eu trago aqui é a ideia da procrastinação, tá? Sempre que eu falo para vocês, eu estudo antes e, claro, né, faço aquela revisão legal, também faço as minhas anotações para trazer de uma forma muito mais tranquila. Então, quando a gente fala, por exemplo, da procrastinação e a tal constância, tá, que vocês normalmente falam, e aí, olha as caixinhas aqui, olha só, qual é a ideia? Aquelas atividades que são consideradas difíceis por nós, num plano subjetivo, você tende a evitar. Por isso que é muito mais tranquilo você jogar um videogame, mexer no celular. Por quê? Porque isso isso traz um prazer. Estudar em tese, para você até o momento, não é uma parada prazerosa. Então, o cérebro, ele vai trabalhar com cálculos. É muito melhor estar no celular do que estar estudando aqui. Então, ele vai trabalhando essa ideia de evitação. O que é que eu posso fazer para quebrar essa procrastinação? Agora, tem de ter a força de vontade também. Você tem de determinar, de fato, qual é o seu objetivo durante o estudo. Por qual motivo eu estou estudando? Essa parada parece muito abstrata, mas existem várias atitudes, vários comportamentos de vocês que normalmente vocês fazem isso. O estudo, ele pode ser diferente para você, por quê? Porque não tem o mesmo peso, porque é uma parada abstrata, você está estudando sozinho e o resultado único que você quer é a aprovação. Então, definir o seu objetivo, comece a olhar para dentro daquilo que você está fazendo, os seus resultados. Por exemplo, eu não acertava direito administrativo, agora eu comecei a acertar. Então, criar esses objetivos e olhar esses resultados vão ajudar a manter uma constância, uma motivação para perpetuar aquela atividade, tá? E quando eu falo de motivação, não é aquela parada... Não. Ah, vamos vencer. Não, é literalmente um processo neurobiológico que faz com que você vá atrás da informação. E olha só, se você tem alguma dúvida a respeito do tema de estudos para concurso, deixa sempre um comentário aqui abaixo. Por quê? Porque eu vou, sem dúvidas, ler e fazer vídeos em cima desses comentários, tá? E se você está gostando, está te ajudando a cada vez mais melhorar o seu estudo, deixa seu like e se inscreve no canal. Então, voltando aqui para a ideia da procrastinação, evitar aquilo que é difícil, que não me traz tanto prazer. Você pode começar o seguinte, eu vou começar o quê? A dividir em períodos curtos essas minhas atividades. Porque se você divide em períodos curtos, naquele primeiro momento é mais tranquilo para você executar. Não, vou estudar 20 minutos. Na moral, se você não consegue estudar 20 minutos, pode parar por aqui. Não, não dá. Essa parada você tem que colocar na cabeça. Ser aprovado em concurso público não é para qualquer um. Eu acredito que você não seja qualquer um. E você quer mudar a sua vida e a vida da sua família. Para mim, era isso que eu sempre pensava e que eu colocava quando estava estudando. Então, de 20 em 20 minutos, acredite, o resultado mais à frente será muito maior. E aí você começa a criar o hábito até que você vai aumentar essa atividade, a frequência e vai buscar muito mais tempo para estudar. Então, a ideia de que você sempre vai reprovar, de que não é para você, isso também gera um ponto que traz essa procrastinação. Então, antecipação de um resultado negativo já te joga para baixo. Isso é psicologia pura, não há dúvidas. Se você começa uma parada já sabendo que vai perder, não há dúvidas, você não vai fazer com vontade. Então, entenda que se eu passei falando globo, chiclete e película de vidro, você também será aprovado. Agora, é regularidade. Associada à constância, tem a questão também da procrastinação. Todos nós somos procrastinadores.
cada um no seu nível. Mas cada vez mais a gente tem de buscar informação para evitar procrastinar. Então, comece a determinar, por exemplo, os seus turnos fixos de estudos, isso te ajuda também, e comece por intervalos curtos, 20 minutos, 30 minutos, depois vai aumentando, começa aquela atividade pelo menos por 5 minutos. Depois que entra, você não vai sentir mais. Acredite, o cansaço, ele também remete, tá certo? A essa resistência do estudo. Então, esse cansaço nada mais é do que uma sobrecarga cognitiva. Olha só, não vou entrar na técnica, mas entenda, existe uma memória que ela está sempre trabalhando, sempre buscando informações. Quanto mais novo eu sou naquele conteúdo, mais energia essa memória de trabalho ela vai gastar. Então eu preciso estudar cada vez mais e usar dessa tal recuperação ativa, porque mais à frente eu não vou gastar tanta energia. E essa memória de trabalho, ela é importante tanto para o foco, para a atenção e, consequentemente, para o seu aprendizado. Então, esse cansaço, ele é quebrado com os intervalos. Porra, eu sempre falo dos intervalos. Não é conversa fiada. E aqui é um conteúdo gratuito, de valor. Não estou cobrando nada a você. Para falar o que eu faço, sobre o que eu estudo também. Se você não der o intervalo, você vai se sentir cansado, você vai criar resistência à disciplina, vulgo, língua portuguesa e raciocínio lógico, e vai tocar o foda-se e não vai querer estudar mais. Então, dê os intervalos para cada atividade. Pode ser baseado num tempo ou baseado numa meta de estudar um assunto, mas não estude por longos períodos, desse intervalo de 5 a 10 minutos. Agora, na moral, tem um estudo que fala sobre o tal descanso, entre aspas, acordado. Esse descanso acordado é para consolidação dos traços de memória. Então, qual é a ideia desse tal descanso acordado para melhorar a memória? É que você não entre em contato, por exemplo, com redes sociais. Por quê? Porque você estará ativamente naquela parada, porra, uma bomba de dopamina, já direcionando a expectativa de quê? De um prazer ou até mesmo, claro, da expectativa de um resultado. E você entra numa comparação que é intensa nas redes sociais. Você acaba introduzindo novas informações que vão, entre aspas, competir com as informações que você acabou de estudar. Então, se você, no intervalo, vai para a rede social, vai conversar, você vai perder seu time. Na moral, a gente perde para o celular. Então, se a gente não conseguir controlar o celular, aí a gente vai ser meio merda mesmo, não tem para onde correr. Então, pelo menos, tenha controle no momento de estudo. Atenção é importante. E o descanso, o intervalo, é para o descanso. Porra, você pode caminhar, você pode deitar, pode fazer recapitulação mental, depois você volta. O dia tem 24 horas. Se você tem de ficar no celular o tempo inteiro, na moral, você não vai sair do lugar. Experiência própria, beleza? E aí, alinhada essa parada do tal celular, eu vou mais à frente, se você quiser, já deixa um comentário também, tá? Falar sobre essa falta de foco, de concentração que atualmente está muito frequente, já é comum, beleza? E por fim, é a organização do tempo. Você até pode ter tempo, ou até um tempo muito curto, mas não consegue desenvolver. Isso é o quê? Isso é literalmente o excesso de informação que você tem. E um outro ponto, a procrastinação, ela já está gerando uma sinalização para você. Com o tal medo que talvez você não perceba de ser reprovado ou achar que não é para você, você já não consegue se organizar. Por quê? Porque você acha que tem de ser algo extraordinário, pica das galáxias para ser aprovado. Meu irmão, falava Globo, chiclete e película de vidro. O que é que eu fiz para me organizar? O básico, acredite. É o simples que dá certo, tá? Não, na moral, é verdade. Meu irmão, você vai pegar agora
a sua semana e eu gostava de fazer um planejamento semanal. Você vai pegar a sua semana, vai colocar as suas atividades diárias obrigatórias, tá? Trabalho, beleza? Ou outra que de fato você tem de fazer e aí observar quanto tempo disponível você tem para estudar. Esses momentos, não há dúvidas, você vai ter de utilizar para estudar. Aí, o momento que você tem mais tempo, por exemplo, eu recomendo que seja um estudo mais teórico. Agora, aqueles momentos que são mais curtos, eu recomendo para a leitura do texto legal, para fazer revisões com questões ou flashcards. Tá ligado o celular? Desliga as notificações e utiliza o Enki. Eu me utilizava do Enki para todos os lugares aonde eu ia. Por quê? Porque é uma ferramenta simples, perguntas e respostas, e, na moral, você tem potencial sim para ser aprovado na PF, PRF ou qualquer outro concurso de nível federal, estadual que você queira. O que você precisa é acreditar que é possível e não é conversa de papo de coach motivacional, que você de fato vai conseguir, porque se você já começa achando que não dá, aí a tendência de dar merda é rápida. Por isso que você desiste. Você tem de encontrar cada vez mais informações que fortaleçam essa confirmação de que você vai conseguir. Olhe para trás, veja quantas coisas você já conseguiu. Por que a aprovação seria diferente? Então, comece a pensar dessa forma e quebrar essas crenças de que concurso público é só para quem é pica das galáxias, tá? Então, esses períodos curtos você tem de utilizar. Ônibus, revisão. Eu fazia isso também. Tô na rua, revisão, sem dúvidas. Pode ser de um conteúdo que você estudou no dia anterior ou que você estudou pela manhã. Vai dormir? Deitado, revisão. Não fica no celular quando você for dormir e a primeira coisa que você vai fazer ao acordar também não é utilizar o celular. Melhore os seus hábitos em relação a esse seu comportamento que você tem, que em 1 mês, 2 meses, você vai ver o resultado aparecer. O problema não é necessariamente como estudar para concurso, mas o comportamento que a gente tem durante o nosso estudo. Beleza? Claro que eu vou trazer muito mais informações aqui e detalhadas, mas sempre com a nossa linguagem. Agora, 2 pontos fundamentais, baseados em evidência científica de como o cérebro aprende e também na minha experiência, que fui aprovado nos concursos que você já sabe. Civil de Pernambuco, Agente Penitenciário de Pernambuco, Civil do Paraná, PF, PRF e Perito Criminal aqui do estado de Pernambuco. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um comentário com uma dúvida que pode também virar um vídeo e @leonimaltz é o meu Instagram. Estamos juntos, vamos para cima, empurrando o palito na banca.